A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, para que juntos possamos meditar sobre uma porção da Palavra de Deus. Esta manhã de quinta-feira, com certeza Deus vai falar conosco, vai falar comigo, vai falar com você, em nome de Jesus. Deus me deu aqui uma passagem, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, da mulher samaritana. E aí Deus me deu uma mensagem através desta passagem, que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, compartilhar com você aí, simpatizante da Palavra de Deus, você que já aceitou a Cristo como Salvador, você que ainda pretende aceitar, ou você apenas que é um simpatizante, gosta de ouvir. Deus tem uma palavra para a gente, Deus tem uma palavra para nós. Amém? Vamos orar, pedir a Deus o seu auxílio, pedir a Deus a sua ajuda, para que possamos tratar aqui deste assunto, a qual nós vamos abordar dentro deste texto, no capítulo 4, sobre a mulher samaritana, o encontro com Jesus. Aleluia. Nós vamos tratar aqui desta passagem de relacionamento, para a glória de Deus. Vamos orar, meus queridos, e pedir a Deus, o Espírito Santo, a sua ajuda, a sua direção. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Damos graças a Ti por tudo, ó Pai. Te pedimos perdão, que o Senhor nos ajude, fale conosco através da Tua palavra. Fale com cada vida nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Toma a nossa mão, nos auxilia, nos ensina, Pai, através da Tua palavra. Vem tratar, vem curar, vem libertar, vem fazer, ó Deus, aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer muitas das vezes, Senhor, mas só o Senhor pode fazer através da Tua palavra. Pois a Tua palavra, ela tem poder para libertar o homem do pecado, ela tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ela tem poder para curar não só as enfermidades físicas, mas emocionais. A Tua palavra, ela tem poder de transformar o ser humano mediante o seu querer, a sua resposta à Tua palavra, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, ó Pai bendito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Se inscreva aí no canal, dê o seu like, nos ajude, se você quiser, com Pix, qualquer valor que você estiver doando para o nosso trabalho será aceito em nome de Jesus. Nosso Pix é vidagilson@hotmail.com. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, meu querido. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. Por isso, quando Jesus soube que os fariseus ouviam que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar o Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água.
Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos o haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pagar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó, que os deu ao poço, do qual mesmo bebeu, e a si mesmo seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem bebe dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á a ele uma fonte de água rojando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nosso pai adora sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Até aqui, meus queridos, louvado seja Deus. Então, esta passagem, meu querido, ela vai remeter ao momento em que Jesus ele sai ali de uma região e ele deixa a Judéia, né, ali, e vai e parte para a Galiléia e chega a uma cidade de Samaria, né? Era necessário ele passar para ir até a Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Ele chega a uma cidade chamada Sicar, que era ali as terras que Jacó deu a seu filho José, e aonde havia uma fonte, a fonte de Jacó. E Jesus se dá ali, então, com esta mulher samaritana. De acordo com a história bíblica, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Eles tinham um relacionamento quebrado. Aleluia. Por conta de divergências do passado, quando a gente olha para a história, quando houve entre os judeus uma discussão, na época ali do ano, aleluia, do século, que eu me recorde, século X, antes de Cristo, os judeus e os samaritanos, eles estavam
eles não se davam, né? Devido a essa divisão ali, a morte de Salomão, com a morte de Salomão, seu filho Roboão, ele toma posse ali, né, do reino, mas ele coloca um jugo, o povo vai pedir para ele aliviar o jugo, ele coloca um jugo pesado sobre o povo, sobre as tribos, e o que acontece? Há uma divisão, mas isso também já era algo que determinado por Deus, essa divisão, devido à situação que o próprio Salomão ele se submeteu na sua desobediência, né, para com Deus. Ele não foi fiel em tudo, e quando chegou o tempo do filho dele reinar, Deus então cumpre esta promessa de divisão do reino. 10 tribos ficam na mão de Jeroboão, e outras 2, a Benjamim e Jerusalém, ficam com Roboão, filho de Salomão. E aí a capital na época era Jerusalém, onde eles adoravam, tinha o templo e o povo adorava ali. Mas com a divisão, o que é que acontece? As 10 tribos, elas vão para os montes, né? E ali Jeroboão ele vai construir um altar, um templo, para que as pessoas adorassem ali e não descessem a Jerusalém para adorar a Deus. E então esta briga, este conflito, né, se estendeu há muitos anos, até mesmo chega-se no tempo de Jesus Cristo, aonde agora, diante deste relato a qual eu li, uma mulher samaritana e Jesus agora judeu se encontram, e Jesus pede a ela água do poço, mas ela indaga Jesus dizendo, como sendo ele judeu, pede a ela, que é mulher samaritana, água para beber. Haja vista não haver entre eles harmonia, relacionamento, comunhão, por conta desta briga que vem se estendendo, né, há muitos anos. No século IX, no século X, ali, acredito eu que depois de Cristo, né, um samaritano ele entra no templo ali em Jerusalém, ele coloca ossos dentro do templo para profanar o templo. Você veja o que o ódio, o que a mágoa faz ao coração do homem. Nós estamos tratando aqui de relacionamento. Esta mulher samaritana, ela veio tirar água ali do poço e Jesus pede água a ela, mas ela o indaga. Olha, como sendo eu samaritana, tu judeu, a gente não se dá, a gente se odeia por conta disso, e tu me pede a mim água para beber. Meus queridos, vivemos dias em que muitos relacionamentos têm sido quebrados. É o relacionamento no lar, na família, por conta da ganância, por conta da falta de amor, de compreensão por parte dos pais, dos filhos, da família, aonde tem causado essa falta, essa quebra de relacionamento, aonde o filho muitas das vezes diz para o pai e para a mãe que é um homossexual, que é uma lésbica, e aí isso já traz às vezes uma quebra de relacionamento
dentro do lar. O pai, às vezes, começa a odiar o filho, a filha, começa a haver um distanciamento quando o filho é de menor. Às vezes fala, o pai maltrata, vai bater, achando que os maus tratos, a violência vai trazer a solução. E quando é de maior, muitas das vezes os pais põem os filhos para fora, né, dizendo, já que você quer ser assim, então você, por favor, não permaneça dentro do meu lar. E aí a gente vai ver esta família destroçada, né? A falta de amor, a falta de diálogo, a falta de compreensão. Às vezes, não só esses assuntos, mas muitas das vezes a própria inveja dentro do lar, entre os irmãos. A gente tem isso aí dentro da Bíblia, né? José é um exemplo de que os seus irmãos o odiavam porque Jacó amava José. Mas ele também amava os seus irmãos, só que ele expressava um amor mais claro, mais aparente por José. E os seus irmãos tinham então esse ódio, havia uma quebra de relacionamento, eles não se davam bem. A gente vai ver isso também acontecendo com Caim e Abel, por conta que a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita por Deus, e aí houve essa quebra de relacionamento entre os irmãos, mais por parte de Caim do que de Abel, a ponto de que Abel tentar contra a vida do seu irmão e o matá-lo. Então você veja, meu querido, o que acontece muitas das vezes quando há uma quebra de relacionamento dentro do lar ou entre as pessoas, de maneira que as pessoas se tornam maldosas, violentas. Elas tentam de qualquer jeito boicotar a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas que ela não se dá. Ela não tem um relacionamento bom. Isso acontece muitas das vezes dentro do trabalho, quando as pessoas não se dão, tem um relacionamento e é uma tentando derrubar a outra, a inveja, a violência, as palavras de ofensa, as atitudes de ofensa, por conta muitas das vezes do ódio, da maldade, da inveja, da ganância, da falta de compreensão, da falta de respeito, de diálogo. É o que nós vemos hoje na sociedade, é o relacionamento do ser humano quebrado. Hoje os filhos, devido ao crescimento, ao desenvolvimento tecnológico, cada um hoje tem o seu celular, o filho tem o seu celular, o pai, a mãe, e às vezes eles se comunicam, estão dentro do mesmo ambiente, mas se comunicam através do celular. Tem um relacionamento quebrado. O pai odeia o filho odeia o pai, e isso tem causado desgraça dentro dos lares. A falta de amor. Um outro fator que leva à quebra de relacionamento é a desobediência. A gente vê isso bem claro quando Deus dá uma ordem ali para Adão e Eva, de que eles poderiam comer de toda a árvore que estava no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eles não obedecem esta palavra de Deus, esta ordenança, o relacionamento entre Deus e o homem é quebrado, entre Adão e Eva, ou seja, o relacionamento entre Deus, Adão e Eva foi quebrado devido ao pecado. O pecado, a palavra de Deus diz que faz separação entre Deus e os homens. E o relacionamento, que era um relacionamento sadio,
entre pai e filho, entre criador e criatura, se torna agora um relacionamento quebrado por conta da desobediência. De maneira que Deus teve que tirar o casal do jardim, do Éden, e o colocar para fora. Teve que colocar certas sentenças sobre eles e sobre a terra, amaldiçoando-a, de maneira que hoje o homem está com um relacionamento quebrado diante de Deus. Aqueles que ainda não confessaram, não reconheceram a sua condição de pecador e não confessaram Cristo como Salvador, eles têm esse relacionamento quebrado e precisam que esse relacionamento com o Criador, com o arquiteto do universo, com aquele que nos fez, com aquele que tem o dom da vida e da morte, é necessário que nós venhamos a confessá-lo como Salvador, para que o nosso relacionamento venha a ser ajustado novamente com o Pai eterno. E é por conta disso que todas as mazelas que há neste mundo têm acontecido. A quebra de relacionamento dos homens é por falta do amor, é por falta de que não está ligado com Deus. Porque quando nós estamos ligados com Deus, então nós conseguimos ter paz com nossos próximos, nós conseguimos ter um relacionamento perfeito, ou quase perfeito, com a esposa. Muitos casamentos estão aí com relacionamento quebrado, a esposa magoada com o marido magoada com a esposa, a sociedade destroçada. É o que nós mais vemos. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Mas existe, meu amigo, uma solução, que é Deus. Ele, mesmo o homem ali, quebrando o relacionamento, desobedecendo Deus, ele faz uma promessa de enviar seu Filho, Jesus, para que através de Jesus Cristo o homem novamente venha a se reconciliar com Deus e consigo mesmo. É através do relacionamento com Deus que o homem passa então a viver um relacionamento também adequado com o seu semelhante. Porque fora de Deus não há como o homem ter este relacionamento reajustado. É necessário o amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 17 diz: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É através do amor de Cristo que nós, seres humanos, vamos ter novamente este relacionamento reajustado. Primeiramente com o eterno, com Deus. Depois nós, a si mesmo, com o nosso próximo. Porque se nós não estivermos com o nosso relacionamento ajustado com o Criador, nós não teremos paz um com o outro. Nós não teremos harmonia. E o que falta ao homem é se lançar a Deus. É pedir para que Deus venha reajustar este relacionamento. Muitas vidas estão aí destroçadas por conta da quebra do relacionamento. Muitas almas estão aí destroçadas porque não têm um relacionamento adequado com Deus. Quantos, meu querido? Eu aqui citei apenas algumas passagens relacionadas a esta quebra de relacionamento. Mas Jesus diz para essa mulher, se ela conhecera o dom de Deus
e se ela pedisse, ele daria água viva. Qual é esse dom de Deus? É o amor, meu querido. É o amor que nos une, o amor em Cristo que nos une. Se a humanidade conhecer o amor de Deus, a humanidade então vai poder ter o seu relacionamento reajustado, vai viver em harmonia, vai saber respeitar um ao outro, vai saber perdoar, vai saber tolerar as opiniões de cada um. Mas enquanto este relacionamento com Deus não estiver ajustado, o homem vai continuar odiando e sendo odiado. É necessário então, meu querido, esta palavra desta manhã, é necessário que nós venhamos nos reajustar com Deus, buscar este relacionamento com Deus, saber perdoar, saber amar em Cristo Jesus, para que este relacionamento ele venha a ser reajustado. Só através de Jesus Cristo é que nós podemos ter um relacionamento adequado, primeiramente com Deus e com o nosso semelhante. Louvado seja Deus. Vamos orar e pedir a Deus misericórdia. Soberano Deus e Pai, aqui estamos em nome de Jesus nesta manhã. Uma pequena, Senhor, reflexão sobre relacionamento. Deus, que Tu possas alcançar cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, cada ancião. Deus, os lares que estão atribulados, em conflito, Tu venhas ali, Senhor, trazer esta união, este relacionamento, reajustar, ó Pai, aonde houver uma quebra de relacionamento, Tu venhas, ó Deus, trazer a paz, trazer a união, reajustar este relacionamento, Senhor, entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais, na família, no trabalho, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, na nossa sociedade, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o meu Brasil, abençoa os meus vizinhos, abençoa a minha parentela, da minha esposa, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajude a andar na Tua presença, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E nos ajude, nos dê mansidão, domínio próprio, temperança, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar em nossa vida, em nosso lar, em tudo aquilo que nós empreendemos fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Como eu disse, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like. E se você quiser nos ajudar com qualquer valor, o nosso Pix é vidagilson@hotmail.com. Amém e glória a Deus.